Pastor Paulo, tem uma coisa que a galera me pergunta e eu tenho maior dificuldade para responder. Os gigantes apresentados no livro do Gênesis. Sim. Alguns chegam a dizer que foram anjos que se transformaram em gigante e que também engravidaram as mulheres. Só que o Novo Testamento diz que os anjos são assexuados. Como é que esses caras chegam nessa matemática? Que interpretação doida é essa? O que acontece, pastor, como eu falei, é por questão da linguística, da palavra que está no texto. Os anjos, eles de alguma forma tinham e têm a capacidade de se materializar. Isso é um mistério para nós, porque muita coisa que acontece tanto no mundo espiritual quanto no mundo material é um mistério. Dinossauros, de onde vieram os dinossauros? Existe um trechinho do Gênesis que fala dos grandes répteis que nós nos enganchamos ali para dizer, não, aqui foram criados os dinossauros, mas para onde eles foram? Por que deixaram de fato de existir e tal? São mistérios, entendeu? E a Bíblia mostra os anjos se materializando por diversas vezes. Eles comeram e beberam na presença de Abraão. Sim. Os homens de Sodoma queriam ter relações sexuais com os anjos. Então, existem demônios que têm relações sexuais com seres humanos hoje. Sim. Existem fatos que eram tidos como mitológicos para os gregos e romanos. O fulano é filho daquela mulher com Zeus. Entendeu? Então, nós temos muitas histórias fora do ambiente bíblico que mostram seres extraterrestres, vamos dizer assim. Não estou dizendo que são seres de outro planeta, não. É porque são extraterrestres, então são do nosso ambiente terreno. Sim. Que tem esse contato com o ser humano de uma forma que a gente não consegue explicar. Se eles tiveram ou não relação sexual com as mulheres e tal, isso a Bíblia não fala explicitamente. Mas há uma palavra em Gênesis 6 que ela tem um peso muito grande, que é os filhos de Deus, ou seja, Bnei Elohim, coabitaram, vamos dizer assim, né, com as filhas dos homens e gerou os Nefilim. A palavra Nefilim quer dizer caído, ou aquele que caiu. Em todo lugar no texto bíblico e no hebraico comum, Nefel quer dizer cair de algum lugar. Cair, descer do cavalo, perder uma promoção numa empresa. Quando você vê alguém que perdeu a patente, você chama ele de Nefel. Alguém que caiu, perdeu o seu principado. Então, a Bíblia não usaria essa palavra à toa. Não tem palavras à toa. Outra coisa, dizer que Bnei Elohim, eu não estou dizendo que os anjos foram lá, não é isso. Eu estou apenas te dando as ferramentas para você entender por que tem gente que, inclusive rabinos sérios, que acreditam que realmente os anjos não guardaram o seu principado e burlaram a lei de alguma forma. Ora, se os homens burlam a lei, né, por que os anjos não teriam tal poder de fazê-lo? Então, os anjos, de alguma forma, burlaram essa lei, segundo o texto bíblico, e realmente se enamoraram das filhas dos homens. Por quê? Porque das 10 classes angelicais, Bnei Elohim é uma delas, filhos de Deus. Né? São que apareceram lá no Tratado de Jó? Exatamente, eu ia chegar lá. É a classe angelical mais baixa, que segundo o estudo da angelologia nos mostra, são os anjos que até mesmo têm uma certa aparência conosco. Isso é visualizado quando Pedro é solto da prisão e ele vai bater palma lá no portão, a menina olha, vê Pedro e não abre o portão, mas corre lá dentro. E o que os apóstolos e o pessoal que está lá dentro dizem? Não é Pedro, é o anjo de Pedro. Porque o anjo, geralmente, que guardava a pessoa, se parecia com a pessoa. Essa era a fé e a crendice da época até o dia de hoje. Né? Então, Bnei Elohim no Antigo Testamento, filho de Deus, não aparece para nenhuma classe de pessoas.
as pessoas são chamadas de caídas, de fracos, de falhos. O único que é chamado de filho, assim, meio que passando no Antigo Testamento, é Israel chamado de meu primogênito. Meu filho, meu primogênito. Fora isso, mais ninguém. Então dizer que a geração piedosa de Sete era chamada de filho de Deus, não procede. Porque quando você compara o texto de Gênesis com Jó, você tem filhos de Deus também ali. E os filhos de Deus ali são os anjos. E Satanás não está mais no seu principado, como o querubim ungido. Ele está no meio dos Bnei Elohim, ou seja, ele caiu. Ele está numa classe lá embaixo, entendeu? Ele é o pobrezinho, coitado. Ele ficou pobre, agora ele está com o pessoal mais pobre, entendeu? Então tem todos os subsídios para realmente nós entendermos que, de alguma forma, um grupo de anjos enamorou-se realmente das filhas dos homens. Deus achou isso muito errado e então os trancou, como diz os evangelistas lá na frente, né, em cadeias de prisão. Esses anjos estão presos por Deus. Deus prendeu essa gente, né, realmente. E quando a gente olha, fechando aqui, arqueologicamente falando e tal, a gente vê muita sabedoria nos homens do passado. Já foi dito, os cientistas já disseram que se aqueles homens tivessem a tecnologia que nós temos hoje, com a sabedoria que eles tinham no passado, a Lua já estava colonizada.